Evangelho de Jesus segundo Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 35. A seguir, eu quero ler alguns versos com os irmãos, do domínio de todos vocês. Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, ou para o outro lado. Sublinhe isto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos que o seguiam. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava quase indo a pique. E ele estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. E eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quem pode, diga amém. Amém. Queridos, o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para repartir com vocês, e tendo a pretensão, segundo a graça de Deus que me é dispensada esta noite, para extrair alguns pensamentos para a nossa edificação, proveniente da leitura que nós a efetuamos no capítulo de número 4 do Evangelho segundo Marcos, capítulo este que, por sua vez, vem descrevendo-nos de forma clara e muito objetiva mais um dia do ministério de Jesus. E é importante sublinhar isto aos irmãos. O texto descreve-nos como pano de fundo histórico mais um dia do exercício ministerial, em que o texto aponta-nos Jesus em pleno cumprimento das suas tarefas, das suas funções, trazendo sobre si a responsabilidade de comunicar o reino de Deus e reconciliar a humanidade com o seu Criador. É importante mostrar-lhes que quando Jesus cumpre, exerce, desenvolve o seu ministério este que dentro do tempo datado, que dentro do tempo marcado, que dentro do tempo mensurável, ou daquilo que nós chamamos ou identificamos como cronologia, o ministério de Jesus não fora um ministério tão amplo no que tange respeito à longevidade de tempo, tendo em vista que Jesus cumpriu e exerceu todo o seu ministério em um espaço curto de tempo de 3 anos e meio. Mas, em um espaço tão curto de tempo, Jesus consegue cumprir e exercer o seu ministério com tamanha graça, com tamanho êxito, com tamanha sabedoria, que Jesus tornou-se o profeta da sua época. Jesus tornou-se o pregador da sua geração, razão pela qual, com muita facilidade, nós vamos perceber
na leitura dos evangelhos e principalmente os evangelhos sinóticos, que são aqueles que concordam entre si, Mateus, Marcos e Lucas, com facilidade você vai perceber que aonde Jesus está, para onde Jesus se move, para onde Jesus se desloca, ele sempre estivera ladeado e rodeado de uma numerosa multidão. E as multidões, elas afluíam, concorrendo ao ministério de Jesus, porque elas encontravam nele a resposta para suas mais diversas crises. Elas encontravam nele a resposta para os seus mais diversos problemas, de modo que algumas pessoas dirigiam-se ao Senhor em busca, à procura de uma cura para o seu corpo físico, e Jesus curava a todos os enfermos. Outros, por sua vez, dirigiam-se ao Senhor porque precisavam de uma libertação para si ou para um ente querido, e Jesus expelia, expulsando a todos os demônios. Outros, por sua vez, procuravam ao Senhor por causa do pão que perece, e Jesus jamais, vou repetir, Jesus jamais permitiu que alguém fosse disperso dos seus encontros evangelísticos de mãos vazias. E esta palavra já produz conforto e consolo ao nosso coração esta noite, porque independente de como deixamos a nossa casa, se nós viemos aqui conscientes de que o Senhor está entre nós esta noite, de maneira nenhuma nós sairemos daqui da forma que nós chegamos aqui. Aleluia! Ele continua sendo a solução para qualquer crise, adversidade e dificuldade que possa cercar a sua casa. Pastor Leonardo, eu não estou compreendendo muito bem. Eu quero que você entenda: não há problemas, não há luta, não há crise, não há adversidade, não há batalhas, não há dificuldades, não há dores, não há intempéries que Ele não possa resolver, não há problemas que Ele não possa resolver. Eu quero que você saiba que talvez esta para você era mais uma noite despretensiosa de um culto familiar, e você jamais imaginou que Deus escolheria esta noite para marcar a sua vida, para mudar a sua história, para pôr fim a estas lágrimas e dizer para você que Ele só está te preparando, porque aquilo que há de vir será muito maior do que você espera. Alguém concorda com esta verdade e recebe esta palavra como palavra de Deus? Se você a recebe, meneie uma das suas mãos assim para os céus e diga o melhor: glória a Deus, que você puder esta noite. Aleluia. Amados irmãos, o texto do capítulo de número 4 do Evangelho segundo Marcos mostra-nos Jesus em pleno dia de exercício ministerial. Jesus havia passado todo o período matutino até o período vespertino à beira-mar da Galileia, ensinando não só
aos seus discípulos, mas também às multidões, acerca de algumas verdades do reino de Deus. E neste dia em questão, Jesus achou por bem falar, não só aos discípulos, assim como às multidões, ensinando-lhes verdades espirituais por intermédio de algumas parábolas. E no dia em questão, Jesus falou a eles acerca da parábola do semeador, tipificando a palavra, a semente, e aos vários tipos de solo, cujo a palavra é semeada. No mesmo dia em questão, Jesus também falou acerca da parábola do grão de mostarda, dizendo que, embora seja o menor grão entre as sementes, depois de lançado ao solo e a semente germinar, brotar e crescer, ela torna-se uma grande árvore e as aves dos céus vêm aninhar-se sobre ela. Ora, Jesus também, neste mesmo dia, falou acerca da parábola da candeia, dizendo que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la embaixo de uma cama, antes, após acesa, eles a colocam sobre o velador, para que ela ilumine toda a casa. Lâmpada acesa embaixo de uma cama, ela vai produzir luminosidade e trazer clareza em um espaço reduzido. Lâmpada acesa posta sobre o velador, ela trará luminosidade, clareza a todo o ambiente. Ora, esta parábola mostra-nos que todos nós que estamos aqui esta noite somos lâmpadas, candeias que Deus acendeu. Porém, Deus não nos acendeu para brilharmos em lugar reduzido. Deus não nos acendeu somente para brilharmos dentro de casa. Pastor Leonardo, como assim? Deus não nos acendeu somente para brilharmos aqui dentro, cantarmos aqui dentro, dar glória a Deus aqui dentro, adorarmos aqui dentro. Deus nos acendeu para adorar lá fora, para dar glória a Deus lá fora, para darmos testemunhos lá fora. Ei, amados, vocês são lâmpadas que o Eterno acendeu para brilhar neste mundo. Aleluia! Quando Jesus está terminando de encerrando o seu dia de exercício ministerial, quando a tarde já começava a dormir nos braços da noite, Jesus resolve, na companhia dos seus discípulos, deixar uma parte do mar da Galileia em direção ao outro lado, a outra orla marítima deste mesmo mar. E há uma curiosidade aqui que eu fiz questão na leitura junto com vocês que os irmãos sublinhassem, porque a expressão primária de Marcos é esta: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, ouçam-me, e naquele dia, sendo já tarde, sublinhe esta expressão, sendo já tarde. Ouçam, esta expressão, sendo já tarde, denota-nos, remontando-nos a ideia que dentro da ótica humana, que dentro da percepção humana, que dentro da visão natural, não havia mais tempo hábil para a realização de uma travessia. A expressão sendo já tarde mostra-nos que o dia
dia passou. A expressão sendo já tarde mostra-nos que o tempo correu, o dia se foi. Ora, a expressão sendo já tarde é uma expressão que relaciona-se com outra muito bem conhecida de todos nós, principalmente quando observamos o passar dos anos ou a perca de algumas oportunidades. Algumas pessoas geralmente utilizam a expressão e falam-a de forma verbal: agora é tarde demais. A expressão sendo já tarde ou tarde demais revela-nos que o tempo passou, que a oportunidade se foi. E geralmente esta é uma expressão que fere, esta é uma expressão que machuca, esta é uma expressão que mexe com as nossas emoções, porque a expressão sendo já tarde ou tarde demais remete-nos a um tempo, em algum lugar do nosso passado, aonde a gente mira algumas oportunidades que passaram diante de nós e que parece que elas não retornarão. Olhem dentro dos meus olhos se conseguirem. A expressão sendo já tarde aplica-se a não só aqueles que já alcançaram uma idade adulta, uma idade madura, mas também alguns que são tantos mais novos, mas que diante da perca de oportunidades já utilizaram a expressão: é tarde demais, o tempo passou, os dias se foram. Ora, pare e pergunte a alguém que carregava sonhos, que carregava projetos, que carregava uma porção de coisas no coração, na sua juventude, na sua adolescência, mas precisou abrir mão dos seus sonhos, precisou abrir mão dos seus objetivos, precisou abrir mão daquilo que você tanto arquitetava, porque você precisou trabalhar mais cedo, porque precisou ajudar pai e mãe. Pergunte a alguém que viu passar diante de si uma oportunidade e parece que agora os anos se foram e o seu tempo passou e ele não vai voltar mais. Eu quero que você entenda uma verdade, eu quero que você compreenda o que Deus está falando contigo. Ele não está limitado ao tempo, ele não está limitado ao tempo. Eu vou repetir: ele não está limitado ao tempo. Deus não caminha dentro da nossa cronologia, Deus não caminha dentro dos nossos planejamentos. Ele não está limitado às 12 horas ou às 24 horas do dia. Ele não está limitado aos 12 meses do ano. Ele não está limitado aos nossos dias. A Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade, Ele é o Criador da eternidade, e quem é Pai da eternidade tem o poder de passear por ela. Deus está tanto no ano 1500 como Ele já está em 2200. Ele não é pego de surpresa, Ele conhece tudo, sabe tudo, vê tudo, contempla tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes
patentes diante dos teus olhos, e é por isso que Ele é o único que tem o poder de restituir o tempo. O profeta Joel profetizou: e restituir-vos-eis os anos ou os tempos que foram consumidos pela locusta. Olhe bem para cá, eu não sei quantos anos você perdeu neste sofrimento, nesta angústia, nesta crise, mas eu quero lhe dizer esta noite que Deus está restituindo o tempo da sua vida. Deus está restituindo o tempo na sua casa. Pastor, os anos passaram-se para mim, minha vida, minha casa foi tomada de sofrimento. Há algumas metas e propósitos no meu coração que a minha ótica é inalcançável, mas não é inalcançável para Deus. E eu quero que você saiba que quando termina o seu tempo, começa o tempo de Deus na sua vida. Quando não dá mais tempo para você, quando você diz não tem mais como, é aí que Ele se apresenta, toma nas tuas mãos e te convida para passar o outro lado. Existe uma porção de gente com coração apertado, pensando na instabilidade política e econômica da nossa nação, mas eu quero tranquilizar você esta noite: enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, é Ele que vai cuidar dela. Se a igreja tiver que passar pelo fogo, ela vai passar, mas Jesus vai passar com ela. Se ela tiver que passar pelas águas, ela vai passar, mas Jesus vai passar com ela. Quero que você levante a sua cabeça. Você não está sozinho. Deus está no controle de todas as coisas e Ele está restituindo o tempo. Quem é que recebe esta profecia? Uramando lourimaci. Aleluia. Oh, Noriandelori Machanduri Mikandalai. Ele está no controle. Ele está no controle. Oh, amados, somente no afã de fazê-los memorizar por princípios espirituais e também de didática, eu gostaria que você se dirigisse a alguém à sua esquerda ou à sua direita e lhe dissesse assim: quando termina o seu tempo, diga a ele: quando termina o seu tempo, começa o tempo de Deus na sua vida. Olhe nos seus olhos, mexe com ele, diga: quando não dá mais tempo para você, Deus se apresenta para mudar a sua história. Quando não dá mais tempo para você, Deus se apresenta para mudar a história da tua casa. Quando não dá mais tempo para você, quando o médico já desenganou, quando alguém diz: meu filho vai morrer torto nesta vida, o Senhor vai puxar o anzol, vai trazer de volta, vai restaurar todas as coisas. Alguém está entendendo esta verdade aqui? Aleluia. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos. Ouçam-me. Oh, que expressão maravilhosa, que expressão extraordinária. Quando dentro da ótica humana, quando dentro da percepção humana, não há mais tempo, não há mais possibilidade de ir adiante, Jesus se apresenta e diz:
passemos. E percebam que o sentido da frase não está no singular, ela está no plural. Ele diz passemos, e esta expressão não está no plural, porque está simplesmente relacionada aos 12. Jesus poderia dizer passem, mas ele está dizendo passemos para o outro lado. Olhe bem para cá e guarde o que eu vou lhes dizer. A maior garantia que você vai chegar, a maior garantia que você vai vencer, a maior garantia que você vai chegar ao outro lado, não são os amigos influentes. A maior garantia que você vai chegar não é a promessa de um deputado estadual ou federal. A maior garantia que você vai chegar não é a conta bancária. A maior garantia que você vai chegar não são os títulos conquistados nas academias. A maior garantia que você vai chegar não está no seu poder aquisitivo. A maior garantia que você vai chegar não é o sobrenome da sua família. A maior garantia que você vai chegar não é a sua inteligência, não é porque você é fácil de articular as coisas. A maior garantia que você vai chegar é que ele disse passemos, ou seja, você não vai sozinho, ele vai com você. Ele está inserido no processo da travessia. O segredo aqui, senhores, não está na estrutura do barco. O segredo aqui, senhores, não está na qualidade da madeira. O segredo aqui, senhores, não está na habilidade dos marinheiros. O segredo aqui, senhores, não está na capacidade de navegação daquele que tem o leme nas mãos. O segredo aqui, senhores, é que ele disse passemos. Ele vai com você, e se ele está com você, não tem governo ruim. E se ele está com você, não tem crise que te para. E se ele está com você, não tem ameaça. E se ele está com você, não tem cara feia. E se ele está com você, não há demônio. E se ele está com você, não há inferno. E se ele está com você, não há inimigo. E se ele está com você, não há obstáculo. E se ele está com você, a porta pode se fechar. E se ele está com você, a enfermidade pode chegar. E se ele está com você, a crise pode até alcançar a tua casa. E se ele está com você, os problemas podem surgirem, mas ninguém te para, ninguém te para, ninguém te para, ninguém te para. Eu vou repetir para você melhorar este seu glória a Deus. Ninguém te para. É Ele quem garante o teu sucesso, é Ele quem garante a tua chegada. Ele manda nos poderosos da terra. Aquele que está no teu barco está sentado no trono, e quem está sentado no trono governa, e quem está sentado no trono tem autoridade, e quem está sentado no trono faz como quer, na hora que quer, do jeito que quer, na vida de quem Ele quer. Ele abate quem quer, exalta quem quer, cura quando quer, restaura quando quer, renova quando Ele quer, abre quando Ele quer, opera quando quer, batiza quando quer, porque o céu é dele, as terras é dele, a sua casa é dele, a sua família pertence a Ele. Então levante as suas mãos para os céus para glorificar o nome dele.
Urimandelori Massi. Aleluia, a maior garantia que você vai chegar é que ele disse: passemos. A maior garantia que você vai vencer é que ele disse: passemos. A maior garantia que você vai triunfar é porque ele se inseriu no processo da travessia. O processo da travessia é dispendioso. O processo da travessia é educativo. O processo da travessia é didático. Deus não quer lhe ferir com a tempestade. Deus quer lhe ensinar com ela. Deus não quer lhe matar no meio desta angústia. Deus está lhe dando maturidade. Deus está lhe dando crescimento. Ninguém cresce sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Crescer dói. Crescer dói. Crescer dói. Está doendo, você está crescendo. Está doendo, Deus está lhe dando maturidade. Deus está lhe dando a estrutura necessária para colocar nas suas mãos aquilo que ele tem para colocar. Guarde o que eu vou lhe dizer. Deus não coloca peso, senhores, sobre aquilo que não tem estrutura. Se não tem estrutura, não aguenta peso, não aguenta pressão. É por isso que Deus está te levando para um nível um pouco mais difícil, mas ele está te preparando, ele está te capacitando. Eu estou profetizando de olhos abertos para alguém aqui esta noite. Aquilo que Deus tem para te entregar é volumoso. Aquilo que Deus tem para te entregar tem peso. E ele está te ensinando no meio desta travessia. Quem é que compreende esta verdade aqui? Aleluia. A Bíblia diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, para o outro lado. Ouçam, a expressão outra margem ou o outro lado está apontando-nos a geografia, está mostrando-nos o norte, a direção para onde Cristo pretende levá-los, para onde Cristo pretende fazer chegá-los. Olhem bem para cá e entenda: Jesus é o único que pode falar e garantir exatamente aquilo que fala. Vou dizer mais uma vez: ele é o único que pode falar e garantir aquilo que está dizendo, aquilo que está falando. Habitualmente nossos planejamentos, nossas programações, elas incorrem, elas permeiam, ora, e medram pelo campo da frase: se Deus permitir, se Deus quiser. Geralmente, quando você projeta algo, você projetou para 2023 algumas coisas e diz: se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus permitir, eu vou chegar. Se Deus permitir, eu vou tirar esse projeto do papel. Se Deus permitir, eu vou alcançar. Se Deus permitir, eu vou servir. Ouçam, se Deus permitir, todas as nossas frases ou todos os nossos projetos, melhor dizendo, eles medram o campo da permissão de Deus, porque nós não temos o controle dos dias, nós não temos o controle do amanhã.
O amanhã nunca foi prometido a nenhum de nós. O amanhã não existe. Então é importante entendermos que Ele, o Cristo, é o único que pode falar e garantir. Quando a Bíblia diz que Jesus falou aos discípulos dizendo: passemos para a outra margem, para o outro lado. Ele está mostrando a geografia, ele está apontando o lugar para onde pretende conduzir os seus discípulos. Ouçam bem, Jesus garantiu a chegada deles e eles ainda nem haviam posto o pé no barco, porque se Jesus falou que vai levá-los ao outro lado, quem é que pode impedir eles chegarem lá? Se Jesus falou que vai levá-los à outra margem, não há tempestade, não há vento forte, não há nenhum obstáculo que possa impedi-los de chegar. Talvez você não compreendeu ainda, queridos, aquilo que Deus lhe falou, aquilo que Deus disse acerca da tua casa, aquilo que Deus disse acerca da tua família, aquilo que Deus disse acerca do teu casamento, vai acontecer exatamente aquilo que Deus falou. Ninguém tem a possibilidade, ninguém tem condições de invalidar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete. Ele é o único que garante a nossa chegada. Ele garantiu a chegada dos discípulos e eles ainda nem haviam posto o pé no barco. O barco ainda nem havia sido posto em mar alto e Jesus já havia garantido a chegada deles. Guarde o que Deus está lhe falando profeticamente esta noite. Você ainda nem tirou os planos, aqueles projetos do papel, e Deus já está mostrando eles pronto para você. Você ainda nem deu entrada naqueles documentos e Deus já assinou esta causa em teu favor. Você ainda nem abriu o diagnóstico médico e o Senhor já está te dando saúde esta noite. Você ainda nem fez a sua inscrição e Deus já está te mostrando esta porta aberta e você vai passar por ela e vai se lembrar desta noite e o nome do Senhor será glorificado. Você recebe isto? Aleluia. Oh, amados irmãos, percebam que a Bíblia diz que o desejo de Cristo era levá-los ao outro lado. Logo, somente no afã de mostrar-lhes isto aqui, aquele que tem a responsabilidade de conduzir a embarcação ao outro lado, o marinheiro responsável jamais colocará a embarcação a mar alto, sem primeiro observar alguns critérios. Primeiro, nenhum comandante, nenhum marinheiro responsável colocará a embarcação a mar alto sem primeiro observar as condições climáticas, sem perceber se não há grande possibilidade de tormenta que possa trazer prejuízos à navegação. Segundo, nenhum marinheiro responsável colocará a embarcação a mar alto sem primeiro observar as condições
do vento, para ver se o vento não está forte demais, se o vento não lhe é contrário, podendo impedir o sucesso da navegação. Terceiro, nenhum marinheiro responsável colocará a embarcação a mar alto, sem primeiro observar as condições do mar, para ver se o mar não está revolto, não está bravio, podendo assim comprometer o sucesso da navegação. E quarto, nenhum marinheiro responsável colocará a embarcação a mar alto, sem primeiro observar as condições do barco, para ver se a embarcação é boa, se a embarcação é segura e tem as condições de conduzir os seus tripulantes ao outro lado. Observem que depois que todos os critérios são observados, são notados, são colocados em pauta, eles fazem uso da embarcação e eles vão dirigir-se ao outro lado. Somente para pontuar isto aqui e orar com vocês, parece que eu vejo, e guardem bem isto, Jesus aproveitando o período da travessia, voltando-se para os seus discípulos, fazendo uso de uma almofada, de um travesseiro, um utensílio que estava dentro do barco, e dizendo a eles: eu vou aproveitar um pouco o período da travessia para descansar um pouco sobre esta almofada. Jesus então retira-se para a polpa do barco e ele vai descansar, enquanto a navegação segue bem, enquanto a navegação segue segura, enquanto a navegação segue tranquila. E ouçam-me, é no meio de uma navegação segura, tranquila, estável, confortável, que algumas vaidades começam a florar nos nossos corações. Ora, é no meio da comodidade, do momento de estabilidade, no momento confortável, que geralmente nós não queremos ouvir qualquer um cantar, qualquer um pregar. É no momento da estabilidade, do conforto, do comodismo, que nós escolhemos cultos para poder estar, que nós não fazemos tanta questão assim de buscarmos a Deus como deveríamos. É por essa razão que precisamos estar atento ao sonar profético de Deus e do seu Espírito. Por quê? Porque quando Deus quer chamar a nossa atenção, quando Deus quer provocar-nos para orarmos, quando Deus quer que retomemos o caminho do qual não deveríamos ter saído, Ele permite uma tempestade, Ele permite um vento soprar, porque o vento te remete à lembrança de quem está dentro do seu barco. O vento te faz lembrar que enquanto a navegação segue estável e segura, não é por causa da sua habilidade, não é por causa da sua capacidade, não é porque você é bom, é porque embora ele pareça imperceptível, porque está descansando na popa do barco, ele está no controle de todas as coisas e está mantendo a estabilidade da sua vida. Mas quando as vaidades afloram, não foi por uma ou duas vezes que os discípulos discutiram entre si qual deles era o maior, e essas vaidades só surgem quando a estabilidade, quando a confiança
conforto, quando há comodismo, e é no meio da travessia que a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água, estava quase sossobando, estava quase naufragando, estava quase indo a pique. E sabe o que é curioso? Foi no meio de uma travessia pensada, projetada, programada, arquitetada. Olhe nos meus olhos, você esperou o melhor momento, você esperou a melhor fase, você esperou o melhor dia para tirar os seus sonhos do papel, para tirar aqueles projetos que estavam engavetados. Você esperou a melhor fase para que você começasse a construir seu sonho. E é no meio desta travessia, é quando você deu o passo em direção àquilo que deseja o teu coração, que a tempestade chegou, o vento soprou sobre a sua casa, o vento soprou sobre a sua família, o vento soprou sobre o seu casamento. É no meio da travessia, é quando você já partiu em direção ao seu sonho, que uma porta se fecha, que a crise chega, que uma enfermidade que você não esperava alcançou o seu corpo. É no meio que dá vontade de desistir, é no meio que dá vontade de parar, é no meio que você clama sozinho e sozinha e diz que não suporta mais, que não aguenta mais. É no meio que você espera pelo menos uma mensagem de alguém, um telefonema. É no meio que você ora pelo menos por um abraço, mas parece que está sozinho e sozinha no meio desta crise, desta tempestade. É no meio que você observa o seu sonho de família perfeita se desfazendo. É no meio que os seus projetos parecem que estão esvaindo-se das suas mãos. É no meio que você começa a ver a sua casa e a sua família sendo dizimada, e você diz: até quando, Senhor? É no meio que os medicamentos que você toma parece que já não surtem mais efeito e as dores estão consumindo o seu corpo. Mas é no meio que eu preciso te lembrar da oração que Abacuque fez, quando ele orou dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que é que Abacuque ora para um avivamento no meio? Por que não orar para um avivamento no fim? Por que não orar para um avivamento no princípio? Porque no princípio você ainda está com o gás todo, no princípio a sua autoestima está lá em cima, no princípio a sua fé está elevada, e ainda que alguém tente lhe desanimar, você diz: sai da frente que eu vou chegar em nome de Jesus. Então por que não orar para um avivamento no fim? Porque no fim, por mais triste que você esteja, por mais cansado que você esteja, por mais cambaleante na fé que você esteja, no fim você já está vendo a linha de chegada, e a linha de chegada te dá ânimo, a linha de chegada te motiva, a linha de chegada te faz pensar: nem que for rastejando, mas eu vou chegar, vou romper a fita e vou dizer: venci, cheguei. Mas por que então orar para um avivamento no meio? Porque no meio você não consegue ver mais o ponto de partida, e ainda não dá para enxergar a linha de chegada. É no meio que dá vontade de parar,
é no meio que dá vontade de jogar tudo para o alto, é no meio que dá vontade de desistir, mas é no meio que Deus está lhe dando graça, é no meio que você vai ouvir a voz de Deus bradar na sua casa, é no meio que você vai ouvir a voz de Deus bradar na sua família, e Deus te dizer: o seu barco não vai naufragar, a sua casa não vai naufragar, a sua família não vai naufragar. Jesus está contigo no meio, os seus sonhos não vão naufragar. Jesus está no meio, seu ministério não vai naufragar. Jesus está no meio, seu casamento não vai naufragar. Jesus está no meio. Quem é que recebe esta palavra? Por gentileza, se você pode, aperte a mão de alguém assim ao seu lado, por favor. Apertou a mão dele, a mão dela. Diga a ele assim: seu barco não vai naufragar. Jesus está no meio. Diga para ele assim: a sua casa. Não, diga mais forte, olhe para ele, faça uma cara de profeta para ele aí agora. Pastor Leonardo, eu não sei o que é cara de profeta. Eu também não, inventa uma em nome de Jesus. Olhe aí para ele e diga com muita autoridade de Deus, diga para ele assim: a sua casa, a sua família não vai naufragar. Jesus está no meio. Diga: os teus sonhos, os teus projetos não vão naufragar. Jesus está no meio. Diga: te prepare, mais forte, te prepare. Ele vai levar você ao porto desejado da tua alma. Diz: você vai chegar, você vai chegar. Queira os adversários, não queira, você vai chegar. Queira os inimigos ou não queira, você vai chegar. Queira o inferno ou não queira, você vai chegar. Deus não te chamou para ficar no meio do caminho, você vai chegar. Seus sonhos e projetos serão realizados em Deus. Quem é que recebe isso? Permitam-me orar com vocês. Ouça, eu só vou sintetizar isso aqui, não vou aplicar, mas eu só vou sintetizar. Sabe qual é o problema que nós estamos enfrentando na nossa geração? O problema não é que Jesus não esteja no seu barco. Jesus escolheu a popa do barco para descansar. A tempestade chegou, o vento soprou, as ondas se arremessavam contra o barco. E vocês não vão notar de imediato, de pronto, os discípulos deixando a proa, porque se Jesus está na popa e eles não estão próximos a Jesus, eles estão na proa. A proa do barco é a parte da frente do barco. A parte da frente do barco é sempre a parte mais interessante da navegação. Te faz vislumbrar as belezas naturais, te faz ficar encantado com as coisas que são apresentadas a você lá fora. Jesus está no seu barco, mas a tempestade chega e você se desespera. A tempestade chega e parece que você não conhece o Deus que você serve. A tempestade chega, Jesus está no seu barco, mas você não tem intimidade com Ele, você não tem relacionamento com Ele. A questão não é Jesus estar, a questão é se você está com Ele, se você tira tempo para Ele, se você desfruta de intimidade com Ele. Por quê, pastor Leonardo? Porque nós vivemos uma geração que carrega Deus nas palavras,
que carrega Deus nas camisetas, que carrega Deus em faixas e fitas espalhadas pelo braço, quando algum não quer tatuar o seu corpo e ainda escrever um versículo bíblico. Olhe bem aqui para mim, a questão não é essa. Se você me disser Cristo está comigo, eu acredito. Eu quero saber se você também está com Ele, porque Jesus estava na popa e os discípulos na proa. O barco é um só, mas não revela comunhão. O barco é um só, mas não revela intimidade. Quem faz uso de transporte coletivo sabe o que eu estou falando. Você pode subir em um ônibus com capacidade de 40 e poucas pessoas, sentar do lado de alguém, fazer uma viagem considerável e não vai dar bom dia, boa tarde, nem boa noite, porque você não conhece, porque você não sabe quem é que está do seu lado. O ônibus pode estar cheio, mas não revela comunhão, não revela intimidade, ninguém se cumprimenta, ninguém se conhece. Sabe qual é o problema da nossa geração? É uma geração que tem Cristo no barco, mas que quer aproveitar a proa e não quer desfrutar da popa, não quer desfrutar de comunhão. Você quer ver Jesus mudar a história da sua casa? Sai da proa e vem para a popa. Você quer ver Ele mudar a história dos seus filhos? Sai da proa e vem para a popa. Você quer ver Ele botar um fim nessa crise que você está vivendo? Sai da proa e vem para a popa. Você quer ver Ele botar um fim nessa crise espiritual? Sai da proa e vem para a popa. Quer ver Jesus batizar com o Espírito Santo? Sai da proa e vem para a popa. Quer ver Ele curar enfermos? Sai da proa e vem para a popa. Ele não te chamou para ficar dando volta de barco, Ele te chamou para desfrutar de comunhão, de intimidade. Quem é que está entendendo isso? Pai, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu compartilhei com os teus filhos a tua palavra, aquilo que o Senhor entregou ao meu espírito, eu entreguei aos teus filhos aqui esta noite. Pai, tu sabes como eles chegaram aqui, tu sabes como eles entraram aqui esta noite. Tu conheces a intimidade e os pormenores do coração de cada um dos teus filhos. E agora nós oramos, Deus e Pai, e declaramos sobre eles a tua vitória. Pai, aqueles que chegaram aqui enfermos, eles estão sendo curados aqui agora. Aqueles que entraram aqui, ó Deus e Pai, desanimados, com vontade de jogar tudo para o alto, porque diziam que não suportavam mais, ó Deus, esta noite o Senhor está restaurando, o Senhor está renovando as forças. Pai, toma nas tuas mãos agora a vida destes teus filhos que estão entregando-se a ti agora. Perdoa-lhes os pecados, apaga-lhes as transgressões, fortalece os teus passos, para que quando a trombeta tocar, eles possam subir no arrebatamento da igreja. Abençoa teu povo, abençoa a tua noiva em Joinville, abençoa teu ungido, pastor Sérgio, sua casa, sua família, os nobres obreiros desta casa, amada igreja, amparando-os com as tuas mãos de poder, para que o teu precioso nome seja glorificado. Pai, eu lhe peço todas estas coisas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.